Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, possa inundar os nossos corações e que através de Cristo Ele possa derramar bênçãos espirituais em nossa vida, de maneira que a gente continue a crescer no seu conhecimento, na sua graça, até atingirmos a estatura de Cristo, homem perfeito, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios 4:13. Amados, estamos começando uma nova semana, com ela também estamos começando aqui uma nova lição bíblica diária. Essa semana vamos começar a lição 34 do livro de Isaías, que tem um título muito especial, muito sugestivo, O Preço do Resgate. Que título, né? Impactante. Pois bem, então vamos aqui para o verso síntese desta lição. Está em Isaías 43, versículo 4, que diz assim: Entrego nações inteiras como preço do resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Aqui nós temos aqui uma versão bíblica que fala claramente aqui sobre o preço do resgate que Deus iria pagar, e para muita gente que possa ler esse texto aqui desconsiderando o contexto, pode entrar aqui uma pequena dúvida, não é? Porque pode confundir com o preço da nossa expiação espiritual, né? Da nossa expiação eterna, que só poderia ser feito por Cristo, né? Pelo precioso sangue do Cristo, como diz o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 1, versículo 18 e 19. Então, o texto aqui não está falando especificamente do preço que é pago pela expiação, né? Deus está dizendo claramente aqui, a mensagem aqui clara é que o contexto aqui é a preservação do povo da aliança em relação às outras nações. Então seria dado homens, né, das outras nações, homens e povos, né? Tem versões que fala darei homens e povos, né, por ti, justamente porque esse povo a quem Deus está se dirigindo aqui, né, é o povo da aliança, é o remanescente fiel, né? Ele não está falando aqui do judeu, da etnia judaica. Ele não está falando aqui do ser natural hebreu, judeu, ou nos dias de hoje, né? O homem natural religioso, cristão, né? Não está falando disso. Ele está falando do remanescente. Aquele que é verdadeiramente, aquele que é judeu, aquele que é cristão, mas que ele é espiritualmente obediente a Deus, aquele que realmente se converteu, aquele que se tornou uma nova criatura e pela fé vive para obedecer a Deus. Está falando este aqui é o verdadeiro povo de Deus, né? Que está dentro e fora do povo hebreu, do povo judeu, do povo cristão, das igrejas cristãs, dos templos, das sinagogas, estão fora. Falando do povo de Deus aqui, né? O verdadeiro espiritual, né? Então, não podemos confundir aqui a expiação de que somente Cristo poderia fazer, a expiação para a salvação eterna, para a justificação do homem para a salvação eterna, e o livramento do povo de Israel, que é o contexto aqui, das nações que Deus iria julgar essas nações, né, com mão forte, como julgaria a Babilônia, como julgaria a Assíria, como julgaria os persas, né, os gregos, os romanos, julgaria esse povo todo que de forma direta, politicamente e religiosamente, iria oprimir o povo de Israel,
mas Deus iria trazer o remanescente dele, né? Iria livrar esse povo que merecia a honra que Deus julgou que eles mereciam, né? Então, muitas nações, como o Egito, por exemplo, o Egito, muita gente se perdeu lá, os primogênitos morreram diante da 10ª praga, muita gente perdeu coisas e a vida com aquelas 10 pragas lá que o Senhor colocou no Egito, né? Muitas nações foram atingidas por pragas e por guerras, porque estavam oprimindo o povo de Deus, e aí o próprio Babilônia, né, foi atacada e destruída, né? Quantas milhares de pessoas não morreram no ataque dos Medo-Persas à Babilônia, que resultou logo em seguida na libertação do povo judeu que estava lá na Babilônia, né? Então, é desse contexto que o Senhor está falando. O próprio contexto do capítulo 43 de Isaías nos mostram isso, né? A ideia aqui é que Deus entregaria outros impérios ao juízo para libertar o seu povo. É uma linguagem uma linguagem que os teólogos chamam de substituição política e histórica, né? Aqui não depende o texto não fala de uma expiação espiritual. Continuando, meus amados, vamos então aqui para a nossa primeira pergunta da nossa lição bíblica. Diz assim: quem é o servo do Senhor? Nesse contexto que nós vamos ver aqui agora. O que o servo vai fazer? Isaías 42, versículo do 1 ao 4, diz assim: o Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não reclamará, não fará discurso nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Não se cansará, nem desanimará, mas continuará firme, até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os meus ensinamentos. Aqui, meus amados irmãos, temos uma das mais belas profecias messiânicas. Alguém poderia até dizer, não, mas o capítulo 42 é um prefácio, é uma base para recebermos Isaías 45, quando vai falar de Ciro. O Senhor chama de Ciro o meu ungido, né? O ungido dele não é Ciro. O ungido de Deus, né, é aquele que ele batiza com o seu Santo Espírito lá em Mateus 3, 16, 17. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho colocado todo o meu prazer. É o que ele está dizendo lá. O meu ungido, que ele usa para Ciro, ele está falando de Ciro como uma tipologia de Cristo, como uma sombra que apontava para Cristo, né? Ciro, ele usa a força do braço, a força do exército para matar, para conquistar politicamente, socialmente. Jesus é diferente. Jesus usa o poder do Espírito de Deus nele para salvar pessoas para a vida eterna. Então há um contraste aqui. Veja que esse texto ele não cabe a Ciro, né? Mas especificamente a Cristo. Não é porque tipologicamente Ciro é chamado de meu ungido que a gente vai aplicar todo o texto agora de Isaías a Ciro. Não é. Quando o Senhor diz aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, né? O meu escolhido, ou, né, no artigo aqui bem definido, diz que aonde dá muita alegria ao meu coração.
Quem é que dava muita alegria? Quem é que disse, o meu filho amado em quem me comprazo, né? Toda alegria ao meu coração, dá prazer ao meu coração, né? E aqui ele diz assim, ó, pus nele o meu espírito. Em quem o Senhor colocou o seu espírito? O próprio Cristo, ele vai confessar isso, vai testemunhar dentro de uma sinagoga, lá em Cafarnaum. Se você pode ler isso aí na região de Nazaré, né? Você pode ler isso em Lucas 4, do 16 em diante, o verso 18 e 19, ele diz bem claro. Vendo uma outra profecia aqui de Isaías, 61, quando ele diz, ó, o Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor foi derramado sobre mim. E esse Espírito, né, e Deus me ungiu com esse Espírito ele vai dizer, para pregar, apregoar a liberdade, para libertar os cativos, né, para trazer liberdade aos oprimidos. Ele vai dizer isso lá, né? E despertar, abrir os olhos dos cegos para que eles enxergassem que havia chegado o ano aceitável, o ano da aceitação, o momento de despertamento e aceitação do Senhor para a salvação, né? Então, quando ele diz, pus nele o meu espírito, está falando justamente de Cristo. O texto ainda continua e diz que ele, o escolhido em quem Deus colocou o seu espírito, anunciaria a verdade, a vontade de Deus, né? A vontade de Deus a todos os povos. Aí alguém pode dizer assim, nem cabe a Cristo e nem cabe a Ciro, porque Jesus não saiu da região de Israel. Enquanto nos 3 anos e meio de ministério dele, ele não pegou um barco como o apóstolo Paulo pegou e foi para a Europa, foi lá para Roma. Ele não pegou fazer uma viagem e passou 3, 4, 5 anos lá na Pérsia, lá no Iraque, lá na Babilônia. Não, ele ficou naquela região ali. Ele não morou, não foi para o Egito, passou 2, 3 anos lá pregando, depois que foi ungido, né? Pregando lá no Egito. Ele não desceu para a Etiópia e tal. Alguém pode apresentar isso, mas quando o texto diz aqui que ele anunciaria a vontade de Deus a todos os povos, ele faz isso através de quem? Através dos seus discípulos, né? Não está dizendo aqui o texto que isso seria feito no seu tempo de vida como um cidadão de Nazaré. Não é nesse contexto que o texto está dizendo aqui, né? Diz mais que ele não gritaria, né? Não gritaria, não clamaria, né? Ou seja, ele não era um pregador comum, como os arautos de alguns judeus, fariseus, né? Que faziam isso no meio da rua. Ou gritar aqui no contexto de apresentar uma autoridade, de vencer no grito, uma autoridade da cultura humana, como se fazia muito no Areópago, lá em Atenas, quando se disputava conhecimento humano, né, conhecimento filosófico, e o homem mais inteligente ganhava, vencia no grito, vencia no gogó, vencia na garganta, vencia no poder da palavra, da argumentação, né? Ele não gritará, ele não clamará e não fará discurso no meio das ruas, né? Ele também não esmagará o galho que já está quebrado. Ele não seria um homem violento, não seria um homem agressivo, um homem que tentaria convencer as pessoas pela força do seu argumento, pela inteligência humana, não. Ele não usaria desse recurso, desse subterfúgio, mas ele faria tudo para anunciar a verdade e a vontade de Deus, baseado no Espírito de Deus, baseado numa pregação que envolvia o amor, a compreensão, né? Então essa seria a base. Jesus seria um pregador diferente dos demais. Ele não se utilizaria da cultura de pregação, de ensino que os judeus tradicionais faziam. Ele seria um homem diferente. Ele pregaria de forma diferente, até porque
recebeu uma compreensão plena com o batismo do Espírito Santo de Deus nele. E aí ele deixa bem claro que ele estava ali apenas para transmitir não só a palavra de Deus na íntegra, mas também transmitir esta palavra no mesmo Espírito de Deus. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta, que diz assim: o que o profeta Isaías revela sobre a obra de Deus e sobre o que ele falou ao seu servo e qual o seu propósito? Os versículos agora, do 5 ao 7, que diz assim: o Senhor Deus criou os céus e o estendeu. Os céus, aqui não tá no plural, né? Os céus, não é só o nosso céu aqui atmosférico, não. Os céus aqui fala do céu astral, onde estão os astros, estrelas, o sol, etc., que vai além da terra, né? O Senhor Deus criou os céus e os estendeu. Formou a terra e tudo o que nela existe, e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo: eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, com a luz da salvação que darei aos outros povos para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Que outro texto precioso, né? Aqui novamente, falando aqui do Messias, aquele a quem Deus enviaria, né? Uma profecia messiânica muito clara. O texto começa dizendo claramente que esse Messias não é o Criador aqui só é Yahvé, Deus o Pai. Ele é o único que criou todas as coisas. Inclusive, ele está dizendo assim que eu criei quem? O Messias, né? Aquele a quem ele chama de meu servo, esse foi criado por Deus, né? Apesar de que algumas religiões unitaristas pregam que o Filho Divino, aquele que foi gerado lá no início, antes da criação da Terra, ele foi criado. E o termo aqui criado está vinculado ao Messias, ao ser humano que foi ungido e enviado para a Terra. Então, o termo eu o criei e o enviei, né? Nesse contexto aqui, o contexto está falando do meu servo e não do meu filho, né? Está falando do, né? E agora diz o Senhor ao seu servo, ele está falando com o servo. O servo, eu o criei e o enviei, né? O próprio tem uma linguagem que diz lá, que é usado no livro de Hebreus, né? Essa linguagem que é o próprio Messias falando, ele diz assim: quando o Senhor me enviou ao mundo, sacrifício o Senhor não pediu, mas um corpo o Senhor me preparou. É nesse sentido, criou este corpo, criou este servo, né? Então é nessa linguagem. Então nós não podemos pegar essa linguagem, se apegar à letra morta da palavra criei, e agora botar na cabeça que o Filho, lá no princípio, ao que Deus cria todas as coisas por intermédio dele ou nele, né? Como diz o texto bíblico, entender que Deus criou o seu Filho lá atrás, no princípio, antes, como diz Miqueias 5, né? Miqueias 5, né? Diz lá que Miqueias 2:5, né? 5:2 eu acho, que diz lá que esse filho, né, é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, antes da terra, né? Como diz também lá em Provérbios 8, 22-30. Então, ali no princípio, ele não está falando aqui nesse contexto daquele filho em que ele gera lá no princípio, né? O próprio livro de Provérbios vai dizer: eu fui a sabedoria, né, que era uma tipologia para o filho divino, fala assim: eu fui gerada duas vezes, né, o termo gerar, e não criar. Então, deixar isso bem claro aqui,
que tem algumas religiões que têm utilizado esse termo criei para se referir ao Filho antes de vir como o Messias, antes do Jordão, quando ele se torna o Messias e o Espírito é o Cristo, né? Cristo quer dizer ungido, Messias quer dizer ungido. Quando Jesus se torna o Cristo, o Messias, lá no batismo do Jordão, né? Então aqui está muito claro a mensagem, a profecia messiânica, deixando bem claro que Deus é o Criador, que Cristo, ele chama de o seu servo, e que Deus é quem o cria, quem o envia, ou seja, quem dá todo o poder. Ele não é um Deus independente, não, mas Deus pega ele pela mão, como um pai pega um filho pequeno, uma criança, e o guia, chamei e o peguei pela mão, né? E por meio de você, veja que aqui, olha, mostrando claramente que por meio, aqui ele fala por meio, aqui por meio justamente ele está falando aqui intermediador. E há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, está lá em 2 Timóteo 2,5, né? 1 Timóteo 2,5. Mostra lá claramente que aqui é um contexto muito claro, né? Paulo entende claramente isso aqui. Quando Deus pega Cristo pela mão, pegar pela mão quer dizer que ele precisa de ajuda. Que Jesus não é um Deus, mas ele precisa da ajuda de Deus. E Deus o usa, por esse filho, como um ser humano, para agora salvar a raça humana. Por isso que ele diz, você é meu servo, eu criei, o enviei, e enviei você como garantia da minha aliança com o meu povo. Olha só, garantia, né? Ali estava o preço garantidor que Deus daria pela raça humana. E nele, a Bíblia diz aqui que o Senhor colocaria a sua luz da sua salvação para outros povos, não só Israel. Ele fala outros povos, aqui mostrando que através do seu servo de Cristo, ele iria levar essa verdade aos gentios, outros povos, né? E então, o poder de Deus em Cristo iria abrir os olhos dos cegos, iria colocar em liberdade os prisioneiros e soltar os que estavam em prisões escuras, prisões. Tudo aqui é tipologia, né? O olho do cego aqui não é a cura literal do olho de uma pessoa que não enxerga, mas os cegos aqui no contexto espiritual. O que tinha de judeu cego no tempo de Cristo, que não enxergava o que ele estava dizendo, que não entendia, né? Aqui a cegueira aqui é do discernimento e não da visão física. Em liberdade os prisioneiros. Como? Se o povo estava livre. A liberdade aqui é a libertação da escravidão do pecado. É o que Cristo veio trazer aqui, né? E as prisões escuras eram justamente as pessoas que estavam cegadas pelo diabo, viviam dominadas pela religião do medo, a religião que fazia o povo não enxergar Deus, mas enxergar os seus líderes religiosos e obedecer por ter medo dele, da sociedade religiosa, né? E viver numa prisão religiosa como muitos vivem até hoje. Que o Senhor nos livre, através de Cristo, de tudo isso.